nosso colega doutor Nelson, doutor Rodrigo, os colegas do IRGA, os produtores, nós queremos agradecer a diretoria, obrigado pela acolhida, não vou citar porque depois esquece o nome, fica ruim, né, gente? Mas fico muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma vez agradeço o convite, e eu estava colocando ali, ó, onde é que é aqui? Vamos ver. Não, aqui, a volta, olhando ali, ó, Bicheira da Raiz. Quantos anos nós tivemos aqui? Eu acho que vários de vocês, eu tive a oportunidade de visitar, acompanhar a lavoura e ver bicheira, o que eu faço, o que eu não faço, controle. Sei que, em geral, no estado do Rio Grande do Sul, nós usávamos o tratamento de semente, aqui muitos produtores não usavam o tratamento de semente com controle eficiente, com custo menor, isso é importante, gente. Então, em relação à lavoura que colocou o colega Décio ali, a situação que vive, nós temos que nos preocupar. Nós tivemos vários anos trabalhando o manejo integrado de pragas da soja. E durante 7 anos fizemos um experimento, um produtor de Santo Antônio, onde ele fazia pulverizações em janeiro, fevereiro e março. Às vezes nós fazíamos uma, lá em março, às vezes uma em janeiro. Tem assim anos que não fizemos nada. E o que? A gente observava. O custo, o impacto ambiental era baixo, pequeno, gente. E em relação àquela área, e o que a gente vê? Teve um período no auge da soja, né, gente? Bom, vem falar em arroz, falar em soja, no auge da soja, nós tivemos que altas produtividades e o preço excelente. E o que a gente vê? Algumas regiões na soja, especificamente nos últimos 3 anos, a parte da irrigação, realmente falta de água. Então afetou. Agora, se nós tivermos a adotar um manejo adequado, isso é importante. E mesma coisa para o arroz. O que eu penso assim, o arroz? Depois vai falar o grande mestre. Gente, por isso que eu já estou falando. Primeiro, eu estou falando aqui, dando uma parte introdutória, uma palestrinha para a conferência do Dr. Rodrigo. É outro nível, né, gente? Então, para nós estamos muito felizes aqui com os colegas. Eu já conheço vários de vocês, uma alegria muito grande. Em relação, vamos falar mais em relação ao quê? Arroz, vamos falar em relação a milho, mas o que as pragas que nós tínhamos do arroz? Soja, pragas, milho, pragas, o que nós temos hoje dentro da lavoura de arroz, gente? Percevejo, lagartas da panícula, começou lá em 2001, fizemos vários trabalhos com vocês aqui. Bicheira da raiz, gente. Todos esses insetos que nós temos conhecimento do hábito, comportamento, biologia e o que é importante, danos. Nós temos essas informações. Agora esses insetos novos estão chegando na lavoura de vocês. Larvinha vermelha, nematóide, gente. Eu cito aqui, eu vi, ó, o colega estava junto, nós vimos aqui, eu acho que uns 3 anos atrás, e fomos ver uma lavoura, aquele produtor, não sei se ele não está aqui, ele disse assim, a minha lavoura tem nematóide. Nós fomos lá olhar, e o que tinha a lavoura daquele senhor? Acho que o doutor Décio estava junto, né? O que tinha a lavoura daquele senhor? Não tinha nematóide. Alguém, lamentavelmente, digo para vocês, alguém que é pessoa que tem conhecimento da área, aquela pessoa diz para ele assim, tu tem nematóide. Nós fomos ver, não tinha nada. Então, nos preocupa nesse sentido, que nós possamos o quê? Passar essa orientação para vocês, um manejo adequado, gente. E vocês têm aqui do IRGA, ótimo profissional, colega Décio, ótimo profissional, vocês têm condições de confiabilidade e recorrer a essas pessoas que conhecem e passar informações tranquilas, seguras para vocês, não é, Jair? Acho que esse é o grande objetivo, né? Se me perguntar a cigarrinha do milho alguns anos atrás, até eu vim falar com meu mestre aqui, gente, não conhecia nada, não sabia nada. Nós estávamos num evento de arroz, alguém disse, olha, milho aqui, gente, cigarrinha do milho. Ó, Jair me fala, não sabia nada, porque literatura é uma coisa, agora tu está no campo, que nem vocês fazem diariamente, está acompanhando vocês, está junto de vocês, é outra coisa, gente. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Então, mesmo trabalhando na estação experimental, eu sou vizinho de vocês, sou de Cachoeiro do Sul, né, gente? Então, assim, estamos
Sempre gostei do arroz, sempre me envolvi na lavoura de arroz, e é uma alegria, gente, né? Te acompanhar uma lavoura, aquela fase inicial, vai lá até a colheita, é maravilhoso isso aí, né? Então, para nós é uma alegria muito grande, muito obrigado pelo convite, né? Não vou me alongar muito, que a gente começa a falar e se empolga, né? Mas tem um outro colega que vai ter que falar, então nós vamos falar bem reduzido. Então, o que nós vamos falar? Está difícil. O que nós vamos falar? Olha aqui, ó. Não bicheira, cigarrinha, larvinha e o nematóide. Cigarrinha do milho. Nós fizemos um trabalho aqui há uns 2 anos atrás. Altas infestações, gente. Altas populações. Isso aí nos preocupou muito. O que poderia provocar de dano? Cigarrinha do milho. Eu acho que hoje a gente tem algumas informações que pode passar para vocês. Manejo da lavoura. O que eu tenho que saber de manejo? Quais as espécies estão ocorrendo na minha lavoura? Essas espécies são espécies que causam dano, são espécies secundárias, espécies que não preocupam. Monitorar ou calendarização. Somente em soja, hoje é muito comum, gente, a calendarização. Não, chega lá, pega uma consultoria, aquela consultoria diz, não, aqui está o pacote pronto para te fazer. Nós fizemos um trabalho, eu falei para vocês, uma lavoura de soja por 7 anos, e a gente viu assim, a quantidade de produtos que era utilizado, sem nós fazermos monitoramento. Então é importantíssimo a gente monitorar a lavoura, acompanhar a lavoura. Qual é o período crítico do inseto que eu tenho dentro da minha lavoura? Qual é o período que está ocorrendo esse inseto? Se eu estou na fase inicial, eu tenho lá um percevejo, vou me preocupar? Posso preocupar, mas o que? Preocupação é aqueles insetos da fase inicial. E às vezes nós temos insetos que ocorrem na fase inicial e não ocorrem na fase final da cultura. Tomada de decisão. Não é fácil, não. Dentro da lavoura não é fácil. Você está lá, faz um acompanhamento, faz um monitoramento. Várias vezes nós tivemos a oportunidade de ir a lavouras, acompanhar. Faça o controle ou não? Controla ou não? Então, por isso que é extremamente importante esse monitoramento, esse acompanhamento da lavoura, que nos dá a condição de ver a população de insetos existente dentro da nossa lavoura. Monitoramento, nós falamos, danos. Então, todos esses insetos que nós temos hoje dentro da lavoura, não são essas pragas iniciais, nós temos os danos, larva de bicheira da raiz, lagartas, percevejo. Importante, gente, porque eu chego ali, entro na minha lavoura, faço uma amostragem, faço uma contagem, tem tantos insetos, eu tenho condições, porque eu sei a partir de que população está ocorrendo danos. E aí realmente o controle, né? Persequito. Estava falando com o colega Décio, né? Havia anos. Persequito, primeira ocorrência dentro do estado do Rio Grande do Sul, foi uma lavoura lá no litoral norte. Seria o que? Altas infestações naquela fase inicial, causando dano, preocupando nós, não sabíamos, não tínhamos conhecimento desse inseto. O que causa esse dano aqui que nós estamos observando aqui? Seria uma raspagem da folha, aquela folha fica amarelada, reduz a área foliar e provoca dano. Nós temos trabalhos realizados aqui, até com 15, 20% de dano. E esse ano foi uma lavoura aqui ao lado, altas infestações de persequito. Aí nós chegamos naquela lavoura ali, falamos para o rapaz ali, você ficou olhando, ficou meio, não, mas é persequito, não é? Não sei se está aqui, o colega que estava junto lá, não sei se é ou não é persequito, ele estava preocupado, e a gente observou o quê? Era uma alta infestação de persequito, mas já tinha feito o controle.
Então, assim, monitorar a lavoura, que vai surgindo novos insetos, você vai acompanhando, isso é extremamente importante. Larvinha vermelha. E daí? É importante ou não é? Causa dano ou não causa? Pergunta quem faz para germinar. Como? Pergunta quem faz para germinar. Doutor Décio disse que tem que perguntar no pré-germinado. E preocupa, monitoram. E o que vocês utilizam? Não vai. Peletróide não, né? Não, peletróide não, isso aí está proibido, né, doutor Rodrigo? Colega. Gente, o IRGA tem trabalhos realizados há alguns anos. Nós testamos vários produtos com controle excelente. E o último nós realizamos, não sei se eu coloquei ali, foi lá em Cachoeira do Sul. Aquele produtor que nós estávamos lá em Cachoeira do Sul, estava monitorando, ele usei produto tal, eu tinha outro produto. O que ele fez, gente? Depois de observar os resultados pelo IRGA, ele pegou tudo, o doutor Nelson, ele pegou tudo que esse produto, foi lá e devolveu. Não sei como, mas devolveu, porque ele estava acompanhando dentro da lavoura dele os trabalhos realizados, o monitoramento, o acompanhamento, e estava vendo o quê? A população com a utilização de produtos reduzir, porque qual é o grande problema? Se tu usar um produto, né, vai ter que usar semanalmente, gente, é uma agressão ao ambiente. E se nós temos alternativas melhores, por que não vou usar aquela alternativa melhor? Não é, doutor Décio? Acho que eu vejo nesse sentido. Então, realmente, o objetivo nosso é passar para vocês informações. Pode fazer perguntas, se eu não souber. Olha, aqui tem vários colegas aqui que conhecem a área, sabem mais do que eu, né? Está aí o doutor Décio, ele é outro especialista. Então, pergunte, gente. Pode perguntar. Claro que nós temos um período ali que depois não posso também atrapalhar a conferência do meu amigo ali, né? Esse é fera, esse realmente é fera. Olha aqui, ó. Olha aqui. Vocês lá é isso ou é mais ou é menos? Exatamente, então é altas populações, gente. Isso aí já causa dano, isso aí o quê? Olha aqui. Quando, alguns anos atrás, isso aí, né? Falava, larvinha vermelha não te preocupa, não causa dano. Os primeiros trabalhos, as primeiras informações foi lá em 1985, né? Acho que alguns de vocês aqui não eram nascidos, 1985, e dizia assim, isso aí, essa larvinha quando passa no meio das plantas, ela acaba se movimentando e pode afetar o sistema radicular, pode atacar as raízes, mas não se alimenta, gente, não se alimenta. Aí nós fizemos um trabalho, pegamos aqui, ó, plantas, pegamos um local, colocamos plantas com minhoquinhas. Aqui, ó, só o arroz pré-germinado sem a minhoquinha. Olha a diferença bárbara. Olha aqui, ó, todas as plantas normais, olha aqui, ó. Essas duas plantas não germinaram, olha essa aqui. Então, se tu pegar ali 5 plantas, seria 50%, e as demais. E aí que foi que a gente começou a se preocupar, começou a trabalhar comportamento a nível de campo. Fêmea coloca em média, não é muita, né? 530 ovos, eclode em 7 dias, larva. Nós vemos aqui Dona Chica, aqui do lado de vocês. Tem uma alta infestação dentro da lavoura e coisa, aí nós pegamos esse material, coletamos e mandamos lá na Unicinos, tem um grande especialista nessa área, mandamos para a Unicinos. E todos aqueles material que nós coletamos, todo aquele material era o que? Minhocas. Então isso nós temos que ter o cuidado. Nós fomos lá Camaquã, na safra passada, aquele senhor disse, olha, a minha lavoura está destruída, minhoquinha. Aí nós fomos lá olhar, acompanhamos a lavoura dele. Vamos lá, arrancamos a amostra. Onde é que está seu dano? Ah, mas tem dano. Né? Eu realmente não via dano.
mas que tinha dano. Aí o que a gente observou assim, ó? Depois o colega voltou, o colega do IRGA voltou lá, o que a gente observou? Não estava causando dano. E aquelas minhoquinhas que ele falava tinha 4, 5, 6 centímetros, gente. Então tem que ter o cuidado no seguinte, por isso que eu digo, a amostragem, acompanhamento na lavoura, será que é minhoca ou minhoquinha? Vocês têm dúvida? Caminhe para o IRGA, caminhe para a estação experimental, né? Nós mandamos analisar e passa uma resposta correta e adequada para vocês. A mesma coisa falar para vocês, nematóide, que a gente vai falar depois. Nematóide, gente, manda analisar. Nós pegamos aqui algumas áreas, depois nós vamos falar. A amostra que recebemos, cara, 1.000 hectares. Alguém disse, ó, tu tem que tratar essa tua área aqui. Aí mandou nós analisarmos, e o que a gente tinha ali? Dizia, naquela amostra, dizia ali que aquele análise foi feito. A nematóide. Qual a espécie? Depois nós vamos ver nesse sentido. Então isso é importante, gente. Então nós, o IRGA, eu sei que pode fazer, vocês, colegas, né? Mas nós temos, a gente manda observar, analisar e nos dá uma segurança muito grande, passar essas informações corretas para vocês, né, doutor Rodrigues? Esse é o nosso grande objetivo, chegar ao produtor de informações corretas, né? A gente quer o quê? Tem um inseto, tem que controlar, vamos controlar. O que eu vou usar? Tem alternativa, nós podemos mostrar depois aqui, mas nós temos que realmente controlar. Esse é o grande objetivo do IRGA, eu acho que, né? Chegamos a vocês informações corretas. Olha aqui, período larval, em média 30, adultos vivem em média 7 dias. Aqui a lavoura, fase inicial, ó, área com tratamento, área sem tratamento. E aqui que nós testamos lá em Cachoeiro do Sul, 2024, produtos que nós testamos para controle. A testemunha aqui, olha, a quantidade de área não tratada, e observamos, o que se dá para observar aqui primeiro, ó? Fizemos o experimento, o Ricardo estava junto. O Ricardo, eu faço um grau para vocês aqui, que tá, mas o homem que trabalha está aqui, ó. Vai lá, o Ricardo vai lá, acompanha lá, aí para não ficar chato para mim, eu tenho que ir lá meter o pé no barro também, né, gente? Então eu e o Ricardo ali, a gente fica feliz, tá, acompanhar. O Ricardo é uma pessoa, né, conhece mais do que eu, né? Cara, e então, o que aconteceu lá? Semeamos o arroz e não tinha larvinha, gente. Não ocorria, tipo, nós perdemos o experimento. Aí só foi ocorrer aos 14 dias após ser semeado aquele arroz, pré-germinado. Olha aqui, testemunha, 18 larvinhas. O que nós pegamos? Nós pegamos lá 5 plantas, em cada planta nós colocávamos dentro de uma bandeja branca e contávamos o número de larvas. E aí fizemos a média. Então, há pouco tempo não tinha nada, quando já tinha 18. Os colegas aqui, eu acho que tu foi, acho que acompanhou, sei que o colega Nelson aqui do IRGA também acompanhou, então não me deixa mentir para vocês aqui, se tiver alguma coisa que não está correta, vai dizer, olha, não é bem isso aí, gente, né? Também acompanhou, estava junto da área ali, mas a gente observou o quê? 18, aos 21 dias, 22, aos 30 dias, 15, 37, e depois não ocorreu mais. Então, um período curto, nessas condições, vou dizer, mas na minha lavoura ocorreu 7, outras áreas ao lado ali, da colega Mara, da estação experimental lá do Cachoeirinha, ocorreu mais cedo. Então, acho que na lavoura, vocês podem me dizer assim, na minha lavoura ocorreu mais cedo. É o comportamento do inseto. Nessas condições nós fizemos, esse ano vai repetir esse experimento, ano passado a gente fez, esse ano nós queremos repetir esse experimento, a ocorrência do inseto. Então, e o que eu passo para vocês em relação aos produtos aqui, ó? Terra Vita, Nemaprotection, Vilmagnum, Neomax e o Dermacor. Dermacor é o controle químico, um produto também foi. E dá para ver aqui o controle realmente, olha, gente, olha, mesmo usando um biológico, gente, aqui, ó, aos 14, aos 21 dias aqui, ó, controle excelente dos produtos. Já a partir aqui dos 30 dias já houve uma redução, mas assim mesmo foi muito bom, e a partir dos 37 dias dá para ver que realmente a eficiência caiu bastante. Então dá para ver, isso nós fizemos apenas uma aplicação, deu esses resultados ótimos, excelentes, né?
Então a gente pensa assim, que nós repetimos ano passado, confirmar esses resultados lá em Cachoeiro do Sul, e passando para vocês, então nós temos excelentes alternativas para manejo desse inseto. Agora, é que eu digo, tem histórico na área, continua monitorando. Ocorreu no ano passado, continua monitorando, continua acompanhando, isso é importante. Então, nós valorizamos muito o monitoramento da lavoura, isso é extremamente importante, tanto arroz como soja, como milho, é extremamente importante a gente acabar observando. Eu sei que vocês estão diariamente na lavoura acompanhando ali, e é importante isso aí, gente, nós fazermos, monitorarmos, porque hoje nós temos informações, e o custo, gente, mas eu uso um piretroide, o custo é baixo, e se eu usar um biológico? Semelhante. E qual é a diferença de impacto ao ambiente, gente? Eu fui numa lavoura aqui, isso aí faz anos, acho que 10 anos ou mais, então eu falei com um colega, acho que, e fomos numa lavoura, aquela lavoura, é linda, gente, chegar naquela lavoura lá, às vezes no final da tarde dá uma olhada assim, a quantidade de libélulas, a quantidade de aranhas se movimentando, gente, isso é maravilhoso, né, Jair? Você que Jair se preocupa muito nesse sentido, isso é maravilhoso, gente. Nós podemos o quê? Controlar, temos que controlar o inseto, mas se nós temos alternativas melhores, mas o Jair lá, eu trabalho com produto químico, trabalho com produto biológico, e nosso objetivo é passar para vocês aqueles que são mais eficientes, agora, menor impacto ambiental. Nós ficamos um período ali que às vezes vinha as firmas, mas eu tenho um fosforado aqui. Gente, fosforado lá de carbamato era do meu tempo que eu entrei no IRGA, 40 e tantos anos atrás, gente. Hoje nós temos alternativas melhores, quem sabe às vezes o custo é um pouco maior e o impacto ambiental. Por isso que é importante nós vermos o que nós podemos utilizar, podemos acompanhar, podemos aplicar, dose adequada, produto adequado, isso é extremamente importante, gente. Nematóide. Não é um problema. Pergunto para você hoje. Ou não é? Como? Está passando despercebido ainda, né? Nós tivemos a oportunidade, o Dr. Décio nos levou a lavoura e tinha altas infestações de nematóide. Aqui então, eu vejo assim, vocês têm que acompanhar muito nesse sentido. Qual a espécie que ocorre na lavoura de arroz? Nematóide. Que nós temos duas. Qual é a espécie? Meloidogine graminícola, essa que ocorre dentro da lavoura de arroz e gado. E da soja? Meloidogine javanica. Mas eu não posso então na lavoura que eu plantei arroz, se eu plantar soja, eu plantei soja na próxima. A javânica ocorre mais em soja, a graminícola, arroz. Então essa é importante. E às vezes tu manda analisar, pega um laudo lá, manda analisar, quando nós recebemos vários lá e analisamos, diz lá, nematóide. Qual a espécie? Isso é importante, gente. Qual é a espécie? Eu tenho nematóide na minha lavoura? Posso ter. Até o doutor Rodrigo vai falar, depois ele pode até falar. Nós temos que saber a espécie, gente. Se realmente é uma espécie que está causando dano, nós temos que nos preocupar. Agora eu digo para vocês assim, mas se eu estou lá na minha lavoura, eu estou lá com 15 dias após, aquele pré-germinado lá, está com 15, 10 dias depois assim, e eu não tratei, o que eu faço? Minha sugestão, trata. Por quê?
aquele dano que aquele nematóide provocou, até aqueles 15 dias, 10 dias, vai causar algum dano, vai atingir o teu sistema reticular. Mas a hora que tu fez o teu tratamento, a tua pulverização, a partir dali, aquela planta não vai ter mais o sintoma, não vai ter mais o nematóide, que tu controlou. E se tu deixar daquela fase ali, até mais o quê? 40 dias, 50 dias, o dano pode ser alto, gente. Nós tivemos, depois nós vamos mostrar ali, nós fizemos um trabalho lá em São Gabriel com altas infestações de nematóide. Nós tivemos danos, gente. Causaram danos, e danos expressivos, que eu realmente até fiquei surpreso, né? Aqueles danos que a literatura fala 80, 70, mas isso aí às vezes tu pega áreas localizadas. Agora dentro da lavoura dele ele tinha 300 e pouco hectares, 40 hectares tinha nematóide, 50 hectares tinha nematóide. Então essas coisas é extremamente importante, esse monitoramento. E tem colegas aqui, colegas do IRG aqui, né? Temos colegas, o Décio, né? Os colegas, pessoas competentes, pessoas que conhecem, pessoas que podem orientar vocês, gente. E se fizer qualquer coisa, podemos vir para... Eu digo para vocês, às vezes eu vinha numa lavoura, mas não sabia que podia vir. Gente, esse é o trabalho nós do IRGA. Esse é o trabalho nosso do IRGA. Quem que mantém o IRGA? Quem paga? É vocês, gente. Se vocês não pagarem, é vocês. A taxa que é cobrada, então nossa obrigação é estar conjunto com vocês, estar junto de vocês, essa é a grande obrigação do IRGA. E quando os colegas chamam, nós procuramos atender. Esse é o grande objetivo. E digo para vocês, se vocês mandam uma amostra para nós não subimos. Tem colegas lá, São Paulo, Goiânia, Mato Grosso, aqui do Paraná, onde nós encaminhamos para aquelas pessoas, olha, estou encaminhando essa amostra aqui. Temos aqui em Santa Maria o professor Gerson Guedes, também outro excelente profissional. Então a gente recorre a essas pessoas para resolver o problema de vocês. O que está ocorrendo? Então esse é o grande objetivo, que nós aqui, e a gente faz isso, hoje IRGA, extensão e pesquisa tem uma interação muito grande. Então os próprios colegas dizem, Jaime, vem cá, nós estamos lá. E para nós é muito ótimo estar junto com vocês e estar aprendendo. Mas vocês vão olhar assim, mas um coroa, quantos anos lá, o tio lá trabalhando na lavoura, mais de 40 anos, mas a gente aprende com vocês diariamente, gente. E pode trazer informação, e se olha, isso aqui realmente eu não sei, vou dizer para vocês, eu não sei, mas vou buscar informação e passar para vocês. Então aqui ataca após a emergência. Então por isso que eu digo, antes a gente dizia assim, nematóide, quando eu mandei uma amostra para analisar o que é 15 anos atrás, o que eles tinham dito assim, não, Jaime, isso aí nematóide, é só arroz irrigado, não ocorre. Então é importante, se é uma área da lavoura ali que não é um sistema pré-germinado, naquele período da emergência até tu irrigar, a população de nematóide, o quê? Ela aumenta, se dissemina mais. No sistema pré-germinado, há menor disseminação. Agora, se tu tem uma área com alta infestação do nematóide, realmente o quê? Mesmo no sistema pré-germinado, que a gente achava que não causa dano, ele está ocorrendo dano, isso aí está comprovando. E a praga também, no caso do nematóide, seria uma doença, ela vai se adaptando, né, gente? Vai se adaptando mais, né, nesse sentido. O que pode ocorrer? Presença de galho nas raízes, diminui a absorção de nutrientes, ocorre estresse hídrico, provocando sintomas. Aqui, que eu acho que não é difícil de acompanhar, mas dá para ver, olha aqui, redução no número de plantas, e essas plantas totalmente mais amareladas se comparar. Olha aqui. O que está? Sistema radicular, a grande diferença e a estatura de plantas. Outra. Aqui, o que ocorreu aqui? Já grão, atraso no florescimento. Então todos esses fatores vão provocar o quê? A redução na produtividade. E esse trabalho, como eu tinha falado para vocês, nós fizemos lá em São Gabriel,
que a gente observou aqui? Ó? Sem nematóides, com nematóides, cultivar 424 RI, olha aqui, 19% de redução. Guri, 26%. Isso, se 26%, se pegar lá o que é? Nós temos lá, colheu 10 mil quilos, colheu 9 mil quilos, quantos são? Sacos? 20 sacos. É expressivo, né, gente? Então, às vezes, não, mas não deu 50, deu 40, mas é expressivo, gente. Realmente isso aí nos preocupa bastante nesse sentido. Os produtos que nós testamos, olha aqui, com excelente controle. Testemunha, não tinha uma alta população, então 9, aqui por planta 8, produtividade. Então a gente observou aqui todos esses produtos, eficiência excelente, olha aqui, ó. Já aos 30 dias, aos 60 dias, mesma coisa observamos aqui, excelente eficiência dos produtos. E em termos de produtividade, com uma população consequentemente menor, não tinha uma alta população, uma população média, praticamente em relação à testemunha, a máxima chegou ali a torno de quase 300 quilos, não foi expressiva. Mas deu para observar que todos esses produtos aqui, né, foram excelentes no controle do nematóide. E todos eles, produtos, que a gente observou? Produtos biológicos. Tá? Então tem outras alternativas, a gente vê que realmente nesse sentido a gente observa assim que nós temos ótimas alternativas, temos ótimos produtos, e produtos químicos também, excelente controle. Cigarrinha do milho. É algo assim que preocupa. E para vocês, algo dentro da lavoura, nós não acompanhamos, já falei anteriormente, não acompanhava muito dentro da lavoura de arroz. A gente mais em arroz, mais em soja, começamos a acompanhar em milho e nos preocupa muito nesse sentido. Cigarrinha do milho, o dano provocado, a infestação. Agora, o que acontece colocando assim, dentro do arroz? Nós semeamos o arroz, semeamos depois a soja e vamos semear o milho, algumas vezes não seria o correto, vamos semear o milho, às vezes lá na fase do que seria a safrinha. Consequentemente, é um período totalmente favorável a altas populações, alta ocorrência, alto dano que pode ocorrer pela cigarrinha, gente. Então, o que vê nesse sentido aqui, ó? Época de semeadura. Se nós conseguirmos antecipar a época de semeadura, já está falando com o doutor Décio nesse sentido, antecipar a época de semeadura, nós vamos ter o quê? Pouca preocupação com a cigarrinha, gente. Porque lá na safrinha nós vamos ter que uma alta infestação. Enfesamento, o que é isso? Nós temos dentro da cigarrinha, nós temos o quê? Bactérias, serão 2 bactérias, vírus, um vírus, e essa cigarrinha que vai transmitir aquela bactéria de uma planta infestada para uma planta não infestada. Então essa cigarrinha que se movimenta ali, passando de uma planta para outra, só que na realidade, quando nós temos aquela cigarrinha ali, ela pode levar o quê? Vai transmitir aquela planta. Eu estou falando aqui, está com um especialista aqui nessa área, que o Jair é o homem que entende, né? Me corrige aí, né, Jair? Se não está adequado aí, ela pode ocorrer o quê? Que essa cigarrinha, ela vai passar, só que para começar a surgir os sintomas leva 30 dias, gente. Então, se eu tenho uma população já infestada, atacada, altas infestações, já atacada pelo vírus, pela bactéria, consequentemente, naquela fase inicial ali já corre mais dano. Se vai ocorrer isso aí depois, o dano é bem menor. Então, a espécie que ocorre da Albos maites, né? Então, as bactérias, seria aquele que é o mais comum que a gente observa assim, se tu chega na planta, aquele enfesamento vermelho, aquela planta avermelhada.
e realmente causa dano, mas é o que aparenta mais, nós observamos mais, fica mais fácil de identificar. E depois tem o enfesamento pálido, depois tem o vírus raiado. Manejo. Qual é o manejo? Seria aquela fase bem inicial, aquele acompanhamento, né? Tivemos aqui com o Nelson. Já? Meia hora. 5 minutos. Ele disse que eu tenho 20 minutos, tu falou. O doutor Rodrigo está preocupado. Nós estamos encerrando, vamos encerrar aqui. Então nós temos o estágio inicial, plantas menores, mais sensíveis. Alguns falam que até o V10, vegetativo 10. Eu acho que às vezes, dependendo da infestação, dependendo das condições, dependendo da planta, às vezes a gente pode, dependendo até V8, já pode começar a realmente preocupar. Por quê? Então, se eu faço até o V10, dependendo das condições eu posso, às vezes lá V12, V13 ainda tem uma alta infestação, alta população, tu também tem que continuar monitorando, tu também tem que continuar acompanhando. Observação. Não sei se o mestre vai concordar comigo assim. Nós estávamos, acho que ali na lavoura, vocês dois estavam, nós estávamos umas 10 pessoas. Como é que eu monitoro a cigarrinha? Como é que eu faço esse monitoramento da cigarrinha? Não se tem um método definido, gente, né? Então nós estávamos uma turma grande ali de 8 pessoas, acho que o doutor Décio também estava junto, né? Nós estamos ali, como eu vou monitorar? Como eu vou ver o número essa planta aqui? O número, né, de cigarrinhas que está na fase. O que a gente observou assim? Um chegou e falou, olha, eu uso lá, nós tentamos pegar como diz assim, colocar uma capa, um negócio em cima. Outro chegou assim, eu entro na lavoura lá e coloco um abrigo ali e chego. Gente, tu não tinha um método assim difícil. Aí achamos coisa prática. Ali está o colega Zé Luiz, ó. Como é que ele faz? Nós achamos adequado. Tu chega ali na planta, tu dá uma olhada para aquela planta, tu toca nela, sai 1, 2, às vezes até 3 cigarrinhos, tu perde. Mas tu consegue contar o número de exemplares ali, então isso aí facilitou bastante, e a gente vendo que ao fazer esse método, pela uniformidade que nós temos ali, que deu aquele método, foi excelente, gente. Então hoje a gente utiliza isso aí, algo simples, barato, fácil, né, gente? Não precisa tu comprar isso, comprar aquilo, não, tu vai lá na tua lavoura, tu está entrando ali, quero fazer monitorar minha planta aqui. Fácil, gente. Doutor Décio? Acho que é coisa fácil, prática. Não, tem que levar isso, tem que levar aquilo, né? Tu tem que levar uma rede entomológica. Aí tu põe na rede entomológica. Aí o que tu vai fazer? Depois como é que tu vai contar ali? Tem que abrir. Então essa é mais prática que a gente fez, mais fácil e excelente. Eu acho que, não sei se vocês usam aqui já, ou quem sabe estão usando, né, algo mais correto, mas a gente observou assim que realmente é interessante. Então, sintomas de danos: planta com enfesamento, emissão de várias panículas, várias espigas menores, já estava em arroz. Está difícil. Redução do número de grãos, enfraquecimento dos colmos, queda das plantas. Então, essas são as características que vocês acompanham, vocês sabem. Aqui, ó, isso aqui é mais comum. Tem uma planta aqui, ó. Essa planta, o que tem aqui, ó? Cor. Quantas espigas nós temos aqui hoje? 5, 6 espigas. Ele tem uma espiga principal. Próximo. Aqui, ó. Olha aí. Como é que está essa espiga? Isso aí eu acho que vocês acompanham, tem na lavoura, acompanham dentro na lavoura. Olha aqui. Então realmente nos preocupa. Tratamento. O que nós fizemos esse ano ali? Tratamento de semente e pulverização. Pulverização, o que a gente... Nós estávamos pensando em fazer pulverização lá em
bem na fase bem inicial, tu tem lá uma população baixa. Aí veio alguém lá do Paraná e disse assim: está tudo errado isso aí, não deve ser feito essa pulverização, tem que esperar um pouco mais. Mas se tu comparar, tu vai ver o quê? O que vocês observam? Onde é que a cigarrinha se concentra? Na última folha, não é isso? E se ocorrer o quê? Que realmente eu vou esperar uma população maior para observar, ainda acho que seria o mais adequado nós começarmos essas manejos, essas pulverizações, esse controle, utilizando o quê? Na fase inicial. Mas quando nós pegamos e tratamos a semente, quando nós tratamos a semente, gente, o que a gente observou assim? Nos deu, isso aí foi experimento, não seria um conclusivo, mas nós observamos aqui, ao tratar a semente, nós tivemos assim o que? Excelente controle, e até ali 12 dias, 10 dias, que até nós não tivemos uma população bastante reduzida da cigarrinha. O colega da Embrapa fala que pulverizações de inseticidas e biocidas químicos, eficiência de 90%. Universidade estadual mostram que o atraso na aplicação, redução de 50%. Aqui, o que nós testamos? Poncho, tratamento de semente, poncho mais uma mistura, né? Fez o tratamento de semente, depois nós misturamos com biológico, Vector, Boveril, Valvelli, e aqui usamos um produto, o Curbix. O que nós observamos aqui, gente? Olha aqui, em V4, primeiro, nós fizemos lá o produto, tratamos a semente. Então não fizemos aquela primeira leitura em V2 e V3, praticamente a população era muito baixa. Então lá em V4, população aqui, ó, na testemunha, já tinha 10, e aqui, ó, em relação aqui, ó, controle, excelente controle. Olha aqui, ó, número de insetos, controle, ó, excelente controle. Na avaliação ali já em 6 dias depois, já estava ali, eu acho que seria 10, 12, mas 17, 18 dias, 16 dias, já, o que observamos? Houve uma redução no controle, na eficiência do produto. E realmente, quando nós fizemos uma avaliação lá terceira avaliação, 12 dias depois, seria após a primeira aplicação, realmente a eficiência caiu bastante. Então veja assim, que naquela fase que nós usamos o produto ali, tratamos a semente, ele se manteve um período maior. Por quê? Se eu vou fazer um tratamento lá, vou fazer uma pulverização, lá no 4º dia, no 5º dia, e está chovendo tipo agora. Então esse eu acho que tem que ser o objetivo, que nós temos o quê? Alternativas para manejar o inseto. Então nós colocamos assim, relação à cigarrinha do milho, que é algo preocupante, né? Nesse sentido. Pode ser uma alternativa, fazer o tratamento de semente e depois entrar com o controle biológico. Dali eu acho que uma ótima eficiência reduziria bastante nesse sentido. Como já mostrei antes ali, em relação ao manejo, época de semeadura antecipada, não semear em épocas diferentes, controle com bioinsumos, químico, no TS, eficiência de até 10 dias após, monitoramento e material resistente, que até hoje não temos um material resistente. Alguém passou para nós que era um material resistente, mas não pode ser semeado lá a partir de dezembro. Então realmente não temos um material resistente. E obrigado. Isso aqui eu acho que estou colocando aqui uma lavoura de arroz, que eu sei que aqui dentro desse município o manejo dos insetos é excelente, ótimo,
e menor impacto ao ambiente. E eu acho que nós temos que partir para esse sentido. Fazer uma lavoura, o germinar é contra o controle químico, não. Nós podemos fazer o controle químico dando excelentes resultados, dando excelentes, né? Mas usarmos produtos de menor impacto ambiental. Por isso que eu falei com vocês lá no piretóide. Você pega um piretóide, utiliza numa lavoura e vai lá depois dar uma olhada e ver a quantidade de insetos, a quantidade de inimigos naturais. Então nós temos produtos excelentes, ótimos para o controle da lavoura, com menor impacto ambiental e ótimo controle. Muito obrigado, desculpa, né, se empolga aí, atrasa, desculpa, agradeço, né, mais uma vez o convite. Obrigadão.